Meus pequenos gafanhotos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, vamos aí conversar com vocês sobre o seguinte tema, o que são protocolos de diagnóstico e reparo de placas de celular, de smartphone. Protocolos de diagnóstico ou protocolos de análise, o que eu mais utilizo, o que eu mais falo para os meus alunos. Então, sejam aí novamente todos muito bem-vindos. Falaremos hoje sobre protocolos de diagnóstico, protocolos de análise nos smartphones. O que vem a ser esse protocolo? O que vem a ser isso? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a você uma forma de acabar com a dificuldade que a maioria dos alunos que costumam reparar placas tem, de não saber por onde começar a fazer o diagnóstico. Então, nesse vídeo de hoje falarei sobre essa dificuldade. Então a gente vai acabar com essa dificuldade. Vou ajudar um pouco vocês aí nessa jornada aí, ok? Bom, eu me chamo professor Vinícius Toledo e esse Instagram é para ajudar você técnico de qualquer nível a faturar R$10.000 ou mais com reparo de placas, ok? Eu deixei algumas coisas anotadas aqui do meu cotidiano, então não repare a hora que eu olhar aqui, eu também estou aqui monitorando o chat aqui em outro aparelho, as informações do outro grupo aqui, então não fiquem assustados se eu não estiver olhando diretamente aí assim, para o olho de vocês, porque às vezes eu olho aqui para baixo, olho aqui para o lado, tem 3 celulares aqui, um computador ali do lado ali, então pode se perder um pouco a minha visão aí para vocês. Então falaremos hoje aí sobre protocolo de diagnóstico, e essa live aí é para técnico de qualquer nível de celular, do iniciante ao avançado, ok? Primeiramente aí nós temos que definir novamente, o que é o especialista em placas 10K. É aquele técnico que fatura R$10.000 ou mais sem fazer uso da receita de bolo, aquela receitinha pronta que a gente busca aí na internet. Como assim, Vinícius? Receita pronta, Hoje nós pegamos aqui um telefone, um iPhone 8 Plus com falha sem e-mail, Então o aluno já queria ir lá tirar transceiver. Por quê? Comumente é muito comum, o Qualcomm ser o transceiver, e na verdade não era, Não tinha ativação lá do PowerGood, do PSRoad, do PMIC, e logo o PMIC não alimenta a baseband e a baseband não funciona. Substituiu lá o PMIC, o aparelho voltou o e-mail. Nem sempre a receita de bolo, meu pequeno gafanhoto, vai funcionar. Então nem sempre a receita de bolo vai funcionar. Mas garanto a vocês que com o conteúdo de hoje a gente vai conseguir avançar mais e mais e mais, que são os protocolos de diagnóstico ou protocolos de análise que eu tanto falo nas minhas aulas, ok? Então definimos aí o que é um técnico especialista 10K, E conto uma história para vocês, no Stories lá vocês veem uma turma grande que é lá de Recife, uma das maiores turmas que eu ministrei treinamento, quase 30 e poucos alunos, 40 alunos, também ministrei treinamento para 70 alunos, e nesse ramo de celular, formei mais de 1.000 técnicos. No magistério que eu sou professor, formei mais de 5.000 alunos, de engenheiros, de técnicos em mecatrônica, técnicos em eletrotécnica, técnicos em eletromecânica, técnico em eletrônica. Então formei muita gente, formei engenheiro, formei gente pós-graduado, mas formei também profissionais igual a vocês, que também não tem curso técnico, que às vezes só tem a 5ª série, 4ª série. Então, por isso que eu falo que é do iniciante ao avançado. Depois aí eu vou dar uma corrida no chat aí, conversar com vocês, mas eu vou focar aqui, e falar para vocês que nos meus anos como professor, eu presenciei todo tipo de dificuldade encontrada nos nossos alunos. Mas uma dificuldade especial realmente estava presente em 9 a cada 10 alunos tinha essa dificuldade. Acho que a dificuldade aí de você que está do outro lado, acho que você vai se enxergar agora nessa dificuldade. Dos mais de 1.000 alunos que eu formei na manutenção de celular, isso, eu ensinei ao longo da minha carreira como
como iniciar, como proceder um diagnóstico da falha na placa de celular. Então, a maior dificuldade dos meus alunos era justamente como se inicia para realizar um diagnóstico ou uma análise em uma placa de celular. Como é que a gente pode iniciar? Então, essa era e é ainda a dúvida de 9 em cada 10 alunos. Esses mais de 1000 alunos que eu formei, é basicamente isso aí. Eu acredito que você esteja se enxergando, se vendo nessa pessoa. Né? Tá aí, ó, continuo com dificuldades e não desisto nunca. É isso que é importante. Não é? E por causa dessa dificuldade, surgia todo tipo de dúvida. Que dúvidas eram essas? Né? Linhas primárias, secundárias, curto-circuito, baixo consumo, radiofrequência, enfim. O aluno não conseguia desenvolver isso na bancada. O aluno não conseguia desenvolver isso na bancada. A gente acha que não consegue, por quê? Não estudou bastante, ou porque não tem capacidade, e muitos acabam desistindo do reparo de placas justamente por não descobrir, na verdade, né? Não descobrir a causa do defeito no aparelho. É que você fica aí frustrado, causa aquela sensação de derrota na gente, de desmotivação, não é? Porque a gente estuda, aí entra o quê? A obesidade intelectual. A obesidade intelectual. É tanto conteúdo e o cara não sabe ali trilhar numa jornada, num caminho, num passo a passo, né? Por isso que o título da live de hoje é Protocolo de Diagnóstico. Né? Protocolo de Diagnóstico. Né? Então, ó, a execução do reparo de placa se trata de uma habilidade mais manual do que mental. Fazer essa atividade várias vezes, repetitivamente, né, nos leva aí à perfeição. Quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente medir, não é, a gente vai executar. Quanto mais a gente fazer o rebalho, melhor a gente vai ficar. Então aí a prática vai levar à perfeição. E se engana o técnico que pensa que só faz diagnóstico bem feito se tiver um curso técnico em eletrônica, se tiver talento, né? Ou se tiver a mente jovem para absorver uma informação. Não é nada disso. Nada disso, meu pequeno gafanhoto. Né? É um erro muito comum e a maioria dos técnicos comete. É estudar diagnóstico através do conhecimento teórico da eletrônica. E como seria isso, né? Vinícius, então você está falando aí que para consertar a placa eu não preciso saber eletrônica? Claro, meu pequeno gafanhoto, né? Mas é a níveis. Você vai avançando no reparo. Mas eu te garanto aqui que a maioria dos meus alunos que são especialistas em reparo de placas 10K, 20K, 30K, não são nenhum expert em eletrônica, não são engenheiros, não são técnicos em eletrônicas. Né? E aqui está a grande sacada do negócio. Né? Então, muitos técnicos aí estudam os fundamentos, né? O que é uma corrente elétrica, o que é tensão, potência, né? Estuda aquele monte de coisa. Né? Ele pega essa teoria todinha, capacitores de acoplamento, desacoplamento, resistores em série, tudo, ele pega aquilo tudo inicialmente, né? E vai querer aplicar, investigar a placa com aquele conhecimento teórico. E quando ele faz isso, é como encontrar aí uma agulha no palheiro. Ele fica mais perdido do que aquele conteúdo todinho que ele absorveu, então ele fica mais perdido. Por quê? Né? As coisas funcionam em conjunto na placa. As coisas funcionam em conjunto. Então, saber primeiro como funciona, né? A arquitetura do aparelho, que tipo de processador tem o aparelho, onde são os blocos, principalmente, né? Principalmente, isso eu vou falar daqui a pouco para vocês, né? Saber fazer o diagnóstico correto, né? E por que assim? Porque o conhecimento só tem valor quando o técnico consegue encontrar o elo entre a teoria e a aplicação na prática. Não adianta eu dar uma mega aula para vocês de resistores, associação de resistores, se eu não desenvolver um método
para ensinar vocês lá um divisor de tensão, por exemplo, né? com circuitos de verificação de temperatura. Então eu tenho que aplicar aquela teoria à prática aplicada a smartphone. Por quê? A eletrônica é um campo muito grande, muito amplo. A gente pode setorizar e embarcar ela dentro da manutenção de smartphone. A mesma eletrônica, né? O básico da eletrônica, resistor, capacitor, diodo, bobina, isso sempre vai existir em todas as placas eletrônicas, seja de ar-condicionado, seja de televisores, seja de celular, seja de computador. O que vai mudar, meu pequeno gafanhoto, é a arquitetura. É a arquitetura que vai mudar para vocês aí, né? O jeito como que aquela placa funciona. Lógico, né? Avançando nos reparos, você vai ter necessidade de pegar reparos mais avançados, mais problemas mais complexos, e sim, aí você vai aplicando devagar esse conhecimento, ok? Tranquilos até aí, pessoal? Vamos de boa então. Então, meus pequenos gafanhotos, fica uma dica de ouro aqui para vocês. Tudo que vocês estudarem na teoria, busquem uma aplicação prática. Vamos buscar uma aplicação prática para essa teoria. Digo, 50% de teoria, 50% de prática. Temos que fazer isso. Se eu quero entender como é que é um resistor, busco conhecimento teórico sobre o resistor e vou usar na prática, né? Como é que esse resistor aqui na placa? Eu vou medir ele. Vou jogar uma tensão de um lado dele, vamos ver quanto vai sair do outro lado, não é? Brincar, não é? Quanto mais você brincar com os componentes eletrônicos, interagir com eles, mas praticando, vocês vão conseguir aí avançar sem sombra de dúvidas. Então busque sempre a teoria, a prática, ok? Então, eu não sei se você sabe ou não sei se você não sabe, mas as pessoas, nós assimilamos 80% a mais o conhecimento quando a gente busca aí a aplicação prática para aquilo que a gente está fazendo. A gente consegue absorver 80% do nosso conhecimento, a pirâmide do conhecimento, né? Uma teoria famosa aí da educação. Então, se a gente aplicar aquela teoria, conseguir aplicar a prática, estou estudando sobre resistores, divisor de tensão. Se eu não energizar a placa, pegar 2 resistores em série lá e medir, aqui entrou 10 volts, se eu tenho 2 resistores iguais, tem 5 aqui e outro tem 5, no último pad do resistor é 0 volts. E você consegue o quê? Pegar aquela teoria, a prática, você viu aquela teoria na prática, você consegue, meu pequeno gafanhoto, absorver esse conhecimento em mais de 80%. Né? Agora, se você só estuda a teoria e não aplica a prática, fica perdido, né? E acontece muito isso aí. Eu tenho diversos teóricos aí, né? O cara sabe a teoria. Vou contar uma história para vocês. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui escolher, né? Eu quis escolher um professor que fosse voltado para a área de eletrônica, microeletrônica, né? Tinham 2 professores. Uma, né, era uma cubana e um outro era um professor da UENF, aqui da UF, né? Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Fluminense do Rio de Janeiro. E eram 2 professores, então eu tinha essa cubana e tinha esse cara do Rio de Janeiro aqui, que eram pós-graduados, PhD em microeletrônica. E eu escolhi a cubana para escolher a cubana e fui através da linha de pesquisa dessa cubana. Fiquei interessado, poxa, ela fez doutorado na Unicamp, fez engenharia eletrônica lá em Havana, na Cuba, não sei o que. Aí eu falei, gostei, vou interagir com ela, vou escolher ela, vou fazer a linha de trabalho de pesquisa dela. Quando eu cheguei para conversar com ela, falei, né, da minha paixão por eletrônica, que eu gosto de componentes eletrônicos e tudo. A primeira coisa que ela falou para mim assim, Anderson, eu não entendo nada de componente eletrônico. Essas coisinhas pretinhas que tem na placa, eu não sei nada disso. Não entendo nada disso. Eu sei modelagem matemática. Eu sei modelar. Eu sei fazer cálculo. Agora, se você me mostrar o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um diodo, o que é uma bobina, eu não sei.
Eu não sei, mas ela era muito boa em teoria. E eu quis fazer o mestrado justamente para aplicar aquela teoria na prática. A minha ideia inicial era fazer uma bancada inteligente, uma bancada de teste para os alunos, onde o aluno ia desenvolvendo testes de eletrônica, né? E conforme o aluno ia errando o teste ou acertando, né, a bancada interagia com o aluno e a gente conseguia pegar o desempenho do aluno e onde que ele estava errando, em quais atividades aquele aluno estava mais errando e aplicar, buscar, né, extrair os dados daquela bancada e reforçar o conhecimento dentro de sala de aula, justamente naqueles testes onde o aluno tinha mais dificuldade de avançar. Esse era o meu projeto inicial lá no mestrado. Ela falou, tá viajando, é muito complexo fazer isso, não sei o que, né? Vai envolver muitos anos de pesquisa. E realmente, né? E quando eu entrei para o mestrado, eu vi que só tinha mais teoria do que prática. E eu sempre fui muito prático, eu sempre fui de chão de fábrica, eu trabalhei em fábrica que tinha mais de 5 mil funcionários, chão de fábrica, né? Candão de CPD, candão de elétrica, então fazia manutenção de elétrica, eu trabalhava diretamente em CPD, né, como uma central de processamento de dados, eu era peão de chão de fábrica. Eu gostava muito de utilizar a prática, porque eu tinha muita dificuldade de teoria, eu prestava atenção como é que era o fazer, executar, e sempre fui assim, né? Mas eu depois também fui adquirindo tato para poder aprender a parte teórica, tive que aprender na marra a parte teórica, senão eu não passava nas aulas, né? Não passava na faculdade. E isso foi, né, diminuindo cada vez mais a minha parte teórica, a minha parte prática, e fui deixando mais a parte teórica aflorar, da engenharia e tal. E falo para vocês, né? Quando eu passei para o concurso do Instituto Federal, eu tenho certeza que um dos motivos que me fez passar foi porque alguns professores do Instituto Federal viram as minhas aulas práticas, e isso não tinha dentro do Instituto Federal. Um cara que mostrasse a maneira prática para os alunos, ser um prático, não é? Ser um prático. Por incrível que pareça, não é? Foi meu primeiro dia de aula no Instituto Federal, tinha um professor que já tinha mais de 20 anos de carreira. Ele montou um motor, toda vez o motor desarmava, quando ele startava o motor desarmava. Pá! Pá, desarmava, eu escutava o estalo, pá, pá, eu estava num laboratório, ele estava no outro, daqui a pouco ele baixa na porta lá, Vinícius, você podia me dar uma ajuda aqui, cara, o motor está desarmando direto e tal. Aí eu olhei, inspeção visual, eu olhei para o motor e falei com ele, professor, deixa eu falar com o senhor, pessoal, vamos pro refeitório agora, né, vamos dar um intervalo para vocês saírem, para não falar na frente dos alunos. Aí eu falei com o professor, tá faltando um aterramento no motor, porque esse motor tá ligado lá no IDR. Então tá faltando aterramento. Mas por que eu sabia isso? Porque eu fiquei 3 dias com um manual de serviço na teoria e o motor desarmando na fábrica e o dono falando assim, ó, estamos tendo prejuízo de R$1 milhão por dia, porque vocês não conseguem colocar esse motor para funcionar, e a pressão em cima da gente, né? Ali o que? Eu peguei uma prática de um cara que tinha, acho, 8ª série, que era o prático de elétrica ali. E o cara falou, ó, esse motor não está aterrado, por isso que está desarmando assim direto. Aquilo, pá, na minha cabeça, aí comecei as minhas aulas, sempre prática, pouco se escrevia. E a minha aula, a primeira aula de eletrônica que eu dava para o cara, ao invés da associação de resistores, a minha primeira aula era como queimar com LED. E ia para o laboratório prático. Pedia lá para o Instituto Federal comprar, sei lá, R$10 mil de LED para durar 5 anos de aula. Então a missão era queimar um LED. Aí sim, depois que o cara brincava, queimava LED, ria, começaram a usar fonte de bancada, começaram a montar circuito, entender depois peguei a prática, depois na teoria eu fui colocando aqueles elementos. Por que queimou? Aí a gente vai fazer depois os cálculos, né? De limitação de corrente, de tensão do equipamento, do componente e tal. Mas eu levava a prática os alunos. E a prática é importante. Você conciliar a teoria com a prática. Então, é uma dica super bacana para vocês. Não fica focado só na teoria não, pessoal. Porque senão não vai virar, ok? Então, ó, foi seguindo, né, esse motivo científico
que eu desenvolvi para os meus treinamentos uma forma prática do técnico conseguir aplicar aquilo que aprende na parte teórica na bancada, e essa eu chamei de protocolo de diagnóstico ou protocolo de análise. Né? Mas aí, Vinícius, o que vem a ser esses protocolos de análise? O que vem a ser esse protocolo de análise? Não é? Protocolo, o próprio nome já diz, não é? É um padrão, é uma sequência, é um passo a passo. Aqui sim, não confundam, não é? Receita de bolo com protocolo. Um protocolo é um rito, você tem que seguir aquilo ali, senão você pode dar certo? Pode, não é? Bater o bolo 3 vezes pode dar certo? Pode. Como bater o bolo 4 vezes, pode desandar o bolo e solar o bolo. Se você inverter a ordem de botar o fermento antes ou depois, também pode fazer com que o bolo sole. Então eu tenho que seguir uma sequência, um raciocínio lógico. Nada tem a ver com teorias mirabolantes da eletrônica. Engane-se vocês. Não é? Eu não preciso saber como que funciona um conversor Buck por dentro, como é que ele é construído com bobinas, transistores ligados ao terra e não sei o que, o fluxo de elétron vai para cá. Não precisa disso, meu povo, não precisa disso. Vocês não são projetistas. Nós temos uma grande diferença, não é? De ser projetista, aquele cara que projeta o circuito, elabora um circuito, e o cara que repara o circuito. Não é? Você não precisa daquela teoria todinha para reparar o circuito que um cara projetou ele lá. Você tem o quê? Sides ali, você tem pontos, você tem protocolos para seguir. Se você entender como um circuito, não é? Um bloco funciona, você vai ter êxito. Uma maneira simples de um diagnóstico, um protocolo de diagnóstico, não é? Primeiro, nós técnicos, nós temos que saber diferenciar a falha, entender a falha explicada pelo nosso cliente. Mas como assim, Vinícius? Eu não entendi. Primeiro, vamos supor que chegue um aparelho na sua assistência técnica. Entrou um celular qualquer, iPhone, Android, não importa a marca do aparelho, mas entrou esse aparelho. Entrou um iPhone com falha, o cliente levou para você relatando que não tem imagem. O cliente não tem obrigação de distinguir o que é falha de backlight, o que é falha de imagem, não é? Então o cliente final, ele não tem como distinguir isso. Muitos poucos fazem esse conhecimento, tem esse conhecimento. Mas você, como técnico de celular, que conhecimento você tem em eletrônica para colocar um aparelho, uma lanterna, um LED e determinar ali se ele tem um backlight, se ele tem lá imagem no fundo da tela, ou se não tem imagem, ou se está totalmente apagado. Por quê? Pode se classificar aí basicamente 3 falhas que nós podemos ter em circuitos, em blocos de imagem, não é? De tela lá, que é a ausência de imagem, a tela azulada, a tela fica toda azulada, né? Então significa ali que tem backlight, ou você tem imagem lá no fundo, porém não tem a luz de fundo para projetar e clarear toda a tela. Ah, mas aquelas imagens passando, quadriculadas e tudo, então a gente acrescenta mais um bloco de falha para esse circuito. Mas o importante, meu pequeno gafanhoto, é você saber distinguir uma falha da outra. Supondo que esse cliente trouxe justamente um aparelho para você conseguiu já na entrada do serviço fazer o diagnóstico que é a falha de backlight, porque você vê a maçãzinha lá no fundo quando você liga o aparelho, né? Significa que a tela está sendo reconhecida, significa que as linhas MIP estão funcionando porque tem imagem, significa que a tensão de 1.8 volts está funcionando, significa que as tensões de Chestnut, que são as tensões que geram tensões de barramento para o cristal líquido, tensão negativa, tensão positiva, estão presentes. Você tem uma falha ali pelo circuito backlight, que começa o quê? Aí a gente vai ter que entender como que funciona o circuito de backlight, sem muita loucura de corrente, tensão, amperagem, resistores de série, divididos, paralelos e associação mista, e vai lá e dá 50 resistores dentro de um bloco para o cara solucionar aquilo. Não precisa disso.
A partir do momento que você entenda como funciona, entender como funciona, beleza, então chegou malha primária no circuito, né? Tem que passar por uma bobina para chavear, passa por esse diodo, chega lá no conector FPC. Então você tem um protocolo, um passo a passo. Aí a gente faz o quê? Para as falhas de backlight, eu tenho que seguir esse protocolo de diagnóstico aqui. Checar isso. Passo 1, checar valores de referência nas linhas de anodo e na linha de catodo. Se o anodo tiver 500, ok. Se o catodo, em 99% dos casos, o catodo vai ter que estar sempre maior do que o anodo. Só não vai estar quando o circuito backlight tiver um resistor ligado em paralelo à terra nas linhas do catodo lá abaixo de 50 ohms. Aí vai bipar, aí vai dar 001. Né? Mas se você entender, conseguir navegar na placa, primeiro, localizar o bloco, onde é que está o circuito, o mais importante é isso. Né? Então, quando a gente ensina, quando nós temos um método para ensinar, primeiro, fazer com que o cara navegue na placa, que o cara consiga olhar para a placa e saber o que é cada setor daquele lá. Aqui esse setor do backlight. E mesmo antes dele saber fundamento de componentes eletrônicos, associações mirabolantes, ele sabe que aquele circuito conversa com o processador. Por quê? Ele aprendeu arquitetura. Ele sabe, então, que começa ali no processador, mandando o circuito backlight funcionar, dá um tapa nele, trabalha aí circuito backlight. Tá? E ele vai gerar aí o seu chaveamento para gerar uma tensão maior de 20 volts, de 30 volts, de 40 volts, de 16 volts, não importa. Tá? Então, o protocolo é uma sequência de passo a passo, quando a gente consegue já fazer a triagem do defeito. Se eu tenho uma falha de carga, não é? Eu começo meu protocolo por onde? Por USB Charge. Eu tenho que verificar se aquele aparelho apresenta algum consumo no USB Charge, se ele está com ciclos de buscando a bateria, se ele tem consumo nenhum, se ele está com consumo zerado. Não é? Se ele só tem a tensão chegando ali, uma coisa é ter tensão, outra coisa é ter corrente circulando. Não é? Então, meu pequeno gafanhoto, o protocolo de diagnóstico, quando a gente fala, né, é uma sequência, é um passo a passo a ser seguido. E a gente consegue, né, dividir as falhas em blocos. Eu tenho lá falhas de carregamento, então a gente vai conhecer a estrutura de carregamento, como é que faz, não precisa lá fazer a teoria, explicar, fazer o cara dividir microfarad, picofarads e não sei o que, não é assim, pessoal. Não é essa complexidade todinha que a galera pinta, não é assim. Vai na fé comigo, né? Que eu sou um cara que tem 24 anos no mercado, sou professor há mais de 24 anos, formei mais de 5 mil alunos, né? E sei exatamente o que eu estou falando para vocês. Sei exatamente o que eu falo para vocês aí, tá? Não vendo ilusão para ninguém, né? E graças a Deus eu treino os melhores, né? Então tem de profissional bom aí que passou pela minha mão como professor, graças a Deus, né? Deus me deu o dom de ensinar e de facilitar, de ser um facilitador na jornada de vocês. Professor nada mais é do que um facilitador do conhecimento para vocês. Eu tenho que criar técnicas, elaborar técnicas para que vocês consigam alcançar o resultado, né? Que é diagnosticar, fazer um diagnóstico com precisão e utilizando o protocolo. Então, para cada falha, para cada tipo de falha, nós temos aí um protocolo de diagnóstico. Então, nós temos aí um protocolo de diagnóstico para cada falha. Mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal. Dia 20 a 24 de março, nós teremos aí a Jornada Especialista de Placas 10K. Será um evento online 100% gratuito, onde eu vou mostrar o caminho que técnicos de qualquer nível podem percorrer para faturar R$10 mil ou mais com reparo de placas. Então, o link está aqui na bio do Instagram para você se inscrever nesse evento que é 100% online e gratuito do dia 20 a 24 de março, ok? Voltando aos protocolos, nós pegamos, né, a placa e dividimos em setores. Primeira coisa é dividir em setor a placa. Fica muito mais fácil para o cara diagnosticar. O cara não fica ali. O que adianta, né, conhecimento
capacitor de acoplamento, desacoplamento, e fica aquela loucura todinha. Quando ele vai para a placa, bate lá, capacitor, tem um capacitor em série lá, mas ele não sabe como é que faz, o que é aquele capacitor em série, né? Por quê? Ele não pegou o básico, né? Ali é um capacitor bootstrap, ele faz isso. Pronto, eu não preciso ficar ensinando para o cara a dificuldade, explicando, né? Que ali ele vai ter um diferencial, uma DDP diferente para o MOSFET ficar chaveado, para sempre ficar em saturação ali, para poder estar chaveando. Não precisa nada disso, a gente não precisa disso para poder reparar placas, pessoal. Não precisa, né? Conhecimento pode ser 50% teoria, 50% prática. Lógico, né? Conforme a gente vai avançando, a gente vai querendo mais, vai querendo reparar coisas mais complexas. E assim, é super natural, como eu falei ontem para vocês, é gradativo, né? Nosso conhecimento é uma jornada, é um passo a passo, e a gente vai aprender todos os dias, mas aí você está falando coisa fácil, que eu vou lá na ferramenta e pego o valor de referência, condição reversa. Se eu tenho uma falha de câmera, eu vou lá e pego. Se eu tenho uma falha de backlight, eu sei fazer, né? Wi-Fi, eu sei fazer, eu vou lá, verifico as tensões, sei fazer. Eu quero ver protocolo diagnóstico em aparelho que não liga. Temos, né? Temos que ter, porque são os que mais aparecem da bancada. Aí engana-se você, que aparelhos que ligam, né, ele tem uma parte que é igual, né? Tem uma parte que é igual, mas tem outra parte que é totalmente diferente, que é através dos processadores. Então a gente estuda, né? Primeira coisa que a gente tem que estudar é arquitetura, saber que processador tem no aparelho, né? Porque faz toda a diferença. Consumos, pulso de boot, consumo na fonte assimétrica, né? Se trava, se pulsa, quanto que ele vai e tal, isso tudo está relacionado à arquitetura do processador. Está relacionado à arquitetura do processador. Através da arquitetura do processador, eu sei fazer o diagnóstico. Através de um computador, de uma porta USB de um computador, eu sei, né, se aquele problema ali está relacionado a memórias ou não. Então, meu pequeno gafanhoto, protocolo é uma sequência de passo a passo que a gente tem que alcançar, a gente tem que realizar para fazer um reparo. Então a gente tem que estar focado nos 3 pilares. Primeiro, saber fazer o diagnóstico, a análise, né? Segundo, lá, executar o reparo, porque nada adianta eu ser prático, for lá medir, achei, ó, entra tensão nesse circuito, mas não sai tensão nesse circuito. É agora não sei fazer rebaling. É prática, né? Então vai te faltar prática para que você consiga avançar nessa jornada. Então você vai ter que praticar e fazer rebaling para conseguir tirar aquele CI, limpeza dos pads, fazer o rebaling, botar um CI novo ali e verificar se você tem a saída nesse circuito. Lógico, né? Antes de checar, né? Antes de remover o circuito integrado, tem alguns protocolos para serem seguidos. Por exemplo, protocolo de funcionamento de um circuito integrado. Quem pode me falar aí, que foram os meus alunos, né? Qual é o funcionamento básico de um circuito integrado para que um CI funcione? Temos alguns alunos meus aí, né? Quem pode falar para mim aí quais são os princípios básicos de funcionamento de um CI? Para um CI funcionar, basta que ele tenha o quê? Se eu falo um CI, que ele tem um pouco de inteligência, né? Tem CI que basta uma entrada nele que ele vai ter saída do outro lado. O exemplo dos conversores Buck aí da vida aí, não é? Entrou, sai. Entrou, sai. O único controle que tem é de feedback, uma área de feedback, mas não vem ao caso agora. Então, para que um circuito integrado funcione, né, eu vou precisar que esse circuito seja alimentado, que ele tenha uma alimentação, que seja alimentado. Pode ser que seja uma alimentação, ele seja alimentado por 2, por 3, por 4. Vai depender do circuito integrado, do CI. Então, para que um circuito integrado funcione, ele vai precisar o quê? De alimentação. O outro é controle, né? Protocolos de comunicação, I2C, I2S, UART, ISP e por aí vai embora. Aí os alunos falando alimentação, habilitação e sincronismo, né? Ele vai ter que ter um clock ali, ele vai ter um cara para sincronizar, para contar o tempo. Para que o circuito integrado funcione, não é? Ele necessita de alimentação, habilitação
e sincronismo. Aí na sincronização você pode colocar aí, não é, o controle. Agora, pode ser master para master, slave para slave, pode ser que nem tenha master, que nem tem slave o circuito integrado, mas para que um CI funcione, ele precisa, no mínimo, né, circuito integrado, que tem um pouco de processamento, né, ele precisa, no mínimo, de alimentação, habilitação, sincronismo. Se falhar um desses três, o meu circuito pode ser que não funcione, pode ser que funcione de modo precário, não é? Mas, para que um CI funcione, ele vai precisar de 3 elementos básicos. Isso é o básico, né? Lógico, a gente tem mais elementos para que um circuito integrado funcione. Nós temos aí componentes outside. O que são componentes outside? São aqueles componentes que estão na órbita em volta do circuito integrado. Mas isso é aprendido através do quê? De um protocolo de diagnóstico. Primeiro eu preciso conhecer o circuito integrado, as famílias dos circuitos integrados. Ah, mas aí você falou que está precisando de eletrônica agora, Vinícius. Lógico, na jornada nós vamos precisar avançar, mas nada muito complexo. Não tem essa complexidade. O negócio é executar. Diagnóstico, reparo, cliente, dinheiro. Diagnóstico, reparo, cliente, dinheiro. Não é? É o que a gente busca. Não é? Então, protocolo é uma sequência de passo a passo. Nós temos que dividir a placa em blocos. Bloco de carga, bloco de imagem, bloco de câmera, bloco de Wi-Fi, bloco de radiofrequência. Um exemplo de bloco de radiofrequência, não é? Na hora que transmite é uma coisa. Um bloco de transmissão de RF é uma coisa. Bloco de recepção é outra coisa. Pergunto a vocês aí, quando a gente recebe, não é, a frequência da operadora, essa frequência passa pelo PA? Sim ou não? Não passa, né, pessoal? Só vai passar por PA na hora que ela for transmitir. Então tem que ter um protocolo para fazer análise o quê? Ah, minha falha está onde? Está na transmissão ou está na recepção? Ou está nos dois? Até isso a gente tem um protocolo, uma sequência lógica, uma sequência passo a passo de funcionamento daquele circuito. Um exemplo é, vamos aqui falar de circuito de carga, da maneira mais simples possível para vocês, tá? Sem complicar muito, né? Para que funcione, né, o bloco de carga, tem que entrar entrada lá do conector USB, é isso aí, conector USB, a fonte de alimentação, correto? Através do USB Charge, a gente já consegue ter um diagnóstico. A gente sabe se a bateria está buscando, se o aparelho está buscando a bateria, sabe se eu tenho uma fuga, se estou com um problema de fuga no circuito de carga. Eu sei se está totalmente zerado, opa, não tem nada aqui. Eu sei se eu tenho um curto-circuito na linha de V-Bus. Então, através, né, usando o protocolo de diagnóstico de falha de carregamento, a gente consegue. Um exemplo simples que eu uso aqui, que dá super certo com a maioria dos meus alunos, né? Agora a gente está falando, por exemplo, eu falei de Android, agora eu vou falar de iPhone. Um exemplo de carregamento de iPhone. E os Androids também carregam por indução. Do 8 em diante, esses aparelhos carregam tudo por indução. Né? Tem 2 formas de carregamento, por indução magnética e por cabo. Até aí tudo bem, não é descoberta para ninguém, não é? Já é sabido por todo mundo isso. E uma maneira que eu uso aqui, um protocolo diagnóstico que eu uso, que eu utilizo, é quando o iPhone chega aqui totalmente apagado, pode ser por falha de carregamento. É um protocolo que eu uso. Então, antes mesmo de meter fogo, meter chave no aparelho do cliente, eu uso o meu USB Charger. Para quê? Conecto ali e vejo se tem alguma atividade no USB Charger. Não tem nada. Não tem consumo nenhum, não está nem buscando a bateria, não tem nada, não está em 600 mAh, não está, começa 600 e zera, começa 1 e zera, não está nada disso, está totalmente zerado. Eu falei, então pode ser o dock de carga ruim, pode ser que o Hydra esteja ruim, né? Agora eu vou validar, vou e pego o celular do cliente, coloco em cima um USB Charge lá por indução magnética, ele começa a carregar. Falei, tá vendo? Tá carregando agora por indução, mas não tá carregando por cabo. A probabilidade de ser o Hydra, 99%. 99% aí
a probabilidade do hidro estar com defeito. Por quê? Porque ele já carregou por outra maneira, não é? E o circuito de carga é um só. O circuito de carga é um só, que é o Young's, por exemplo, não é? Ou Tigres ou Young's. Não é? Então eu garanto que meu Tigres está bom até o princípio, né? Até o primeiro momento, que é o meu Tigres que está bom. Minha bateria está boa e a comunicação entre a bateria e o circuito de carga está funcionando. O que eu tenho uma falha aí é por comunicação de cabo. É um protocolo, é um passo a passo, uma sequência lógica que nós utilizamos aqui e dá super certo. Identificar, não é? Se é o hidra que está com defeito, se eu vou estudar, aí sim, mas vou lá e arranco o hidra. Não é isso, né? Eu já norteei o circuito, já sei que para eu validar que o hidra está realmente com defeito, eu tenho que verificar outro protocolo, que são os componentes outside, verificar aquele resistor lá de RVP. Então tem uma sequência justamente passo a passo para seguir em cada falha que eu tenho. Então, circuito de carga, eu uso o USB Charge como parte do diagnóstico, como parte do meu protocolo. Sem mesmo abrir o aparelho, eu consigo já fazer um diagnóstico prévio desse aparelho. Para entender justamente através do USB Charge, eu consigo identificar. Cara, ele só vai 1 ampere e ele não carrega 2 amperes, não carrega 3 amperes. Então eu já vou, aí o que eu falo, conhecendo o circuito, conhecendo a arquitetura, você vai saber, não tem nada a ver com o circuito de carga essa falha. Essa falha tem a ver com o cara que gerencia a carga, o cara que negocia a carga com a bateria e o carregador. Né? Por quê? Não sei se você sabe, não sei se você não sabe, mas existem protocolos de carregamento. Quick Charge, Power Delivery. E agora eu vou falar um protocolo que muito pouca gente conhece. Muita pouca gente conhece. Já ouviram falar aí do protocolo da MTK? MediaTek também tem um protocolo específico para carga, que é o Pump Express. Então, a MediaTek tem um protocolo de carregamento. Aí pergunto para você, meu pequeno gafanhoto, ele tem um protocolo de carregamento de carga rápido. E esse protocolo, né, tá onde? Está dentro do circuito gerenciador de carga. É o cara que vai fazer a negociação. Tem um algoritmo, programação, dentro do circuito de carga, para fazer esse controle de carga rápida. E troca informação ali com o carregador, porque tem um circuito dentro do carregador que ele vai identificar se ele encontrou ali o Quick Charge versão 3.0, 5.0, se é um Power Delivery, se é o Bump Express. Então ele vai identificar ali qual protocolo ele está conversando e vai ativar o funcionamento dos dois. E é um protocolo que não tem nada a ver com a linha do buck, né, da bobina de carga lá. É o cara que gerencia, ou seja, conhecer a estrutura, a arquitetura é fundamental para um bom diagnóstico. Ao invés da gente se entupir de informação inútil de eletrônica, a gente se mune de informação relevante para o crescimento do nosso conhecimento e para a nossa análise, para o nosso diagnóstico. Então é importantíssimo. Lógico, Vinícius, porque muitas pessoas se enganam lá, não carrega, só está dando lá 1 ampere, 800 mA, 600 mA. Mas quem é o cara que negocia? É o cara vai lá que já troquei OVP, já troquei IFP-MIC. Ou um exemplo simples, Vinícius, não carrega de jeito nenhum, o aparelho não liga. Já troquei 10 IFP-MIC e sai 2,6 volts do IFP-MIC lá do outro lado da bobina de carga. Tinha que sair 4,2, Vinícius. Eu troco o IFP-MIC, peguei no aparelho funcionando e não coloco. Se não conhecer justamente a arquitetura, como que funciona, não vai conseguir avançar. Por quê? No meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. No circuito de carga tem um cara chamado capacitor MIDI. E o que faz esse MIDI? Esse MIDI fica armazenando os 5 volts quando você conecta o cabo USB lá. Ele fica armazenando 5 volts, porque quando você conecta o cabo USB, quem faz o gerenciamento de energia do aparelho não é mais a bateria, é o carregador. A bateria se desprende por conta de segurança para poder trabalhar só o carregamento dela.
Na hora que você desconecta a bateria, aquele carregador está carregado com 5 volts, 5.1, né? Ele chaveia para dar tempo da bateria chavear e ser conectada de novo no sistema, internamente no IFPMIC. Então aquele capacitor lá é um capacitor problemático. Quando nós temos falhas de carregamento ou falhas de aparelho, falhas de inicialização, é um cara que eu tenho que ir lá verificar. Então, se eu tenho uma falha de carga, eu tenho que verificar o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F. Então eu tenho que ir de A a F, seguindo passo a passo ali. Isso sim seria aí como se fosse uma receita de bolo, mas não é uma receita de bolo, porque você vai avançando, você vai incorporando mais elementos ali. Por quê? Você consegue aplicar em outras coisas, você consegue aplicar em outros equipamentos. Bom, agora eu vou começar a perguntar aqui, deixa eu ver, se você tivesse esse problema de fazer o reparo, o aparelho não carrega na fonte somente com o carregador original, né? Anota esse capacitor VMID aí, tá muito B.O., né? E tá aí, ó, o Raeder é um aluno que pegou falha, né, no capacitor MIDI aí através dos protocolos que são utilizados aí. Leandro falando aqui que o USB Charge não pode faltar na bancada do técnico reparador. É uma ferramenta fundamental para diagnóstico em falhas de carga, não é? Então, ele faz parte do protocolo. Como multímetro também faz parte do protocolo. Como medições faz parte do protocolo, né? Então eu tenho um conjunto de técnicas para fazer um diagnóstico. Eu tenho um conjunto de técnicas. É como se fosse um médico, pessoal. É como se fosse um médico. O cara vai lá, ele vai te passar uma bateria de exames para se chegar naquele diagnóstico. Ou seja, vai ter ferramentas da ultrassonografia, da radiografia, né, da cintilografia. Então ele vai ter da tomografia, da ressonância magnética. Então ele vai ter um monte do exame de sangue. Então ele vai ter um monte de ferramentas para poder fechar o quê? Analisar, ter os resultados ali, o que ele espera. Primeiro, ele já sabe o que esperar de cada exame. O médico, o bom médico, né, ele sabe o que tem em cada exame daquele. Quando ele pega a folha, ele já olha, pô, esse cara está com isso, esse cara está com isso, pô, esse aqui está com isso, eu vou ter que dar essa medicação para ele, isso, vai ter que ser feito esse tratamento. E nós, como técnicos reparadores, também temos que ser assim, nós temos que antever a falha. Então nós temos que conhecer os blocos, dividir a placa por blocos, dividir as falhas por blocos e saber onde é que está aquele bloco. O que acontece, mais acontece do técnico reparador de placas é o cara não saber por onde começar. Olha para a placa e, cara, por onde eu começo? Começa pelo bloco da falha. E, né, aí eu vou saltar aqui, vou falar para vocês aqui um dos principais protocolos de diagnóstico que eu utilizo na minha bancada em todos os treinamentos. E é um protocolo que ele conserta 55% das placas, sem ao menos utilizar o multímetro. Sabem que protocolo é esse que eu estou falando? Meus alunos sabem qual protocolo que eu estou falando. Falem aí para mim aí no chat aí, pessoal. Qual o protocolo que nós utilizamos na nossa bancada que repara mais de 55% de placas, sem ao menos utilizar o multímetro? Vamos lá. Sabendo o bloco, a falha, a gente aplica esse protocolo. E aí? Quem fala aí pra gente aí? Inspeção visual. Nós temos um protocolo que é o IVP, né? Que é inspeção visual em placas. Não, Ed. Inspeção visual. O olho, né? Se você consegue identificar a falha, o bloco da falha, por exemplo, eu tenho uma falha de backlight. Então eu consigo visualizar o conector FPC que conecta a tela, o caminho que aquele conector vai chegar até o circuito integrado que é responsável pelo backlight. Eu vou fazer uma inspeção visual nesse bloco. Procurando quem? Procurando componentes, coloração de componentes e por aí vai. A gente tem uma técnica, né, que é um protocolo de diagnóstico que a gente repara mais da metade, 55%. Então os alunos meus aí que não me deixam mentir. A gente repara mais da metade, sem ao menos utilizar a fonte, sem menos utilizar o multímetro com inspeção visual. Protocolo simples de utilização. Um protocolo simples de utilização. Então a gente consegue reparar, lógico, né, que a fonte vai nos auxiliar para outros diagnósticos, falhas de inicialização e por aí vai embora, né? Consumo, curto-circuito e tal. Mas uma vez que você já aplicou
o protocolo de inspeção visual na placa. Você fez lá o IVP. Você fez o IVP, já eliminei uma parte do protocolo. Por quê? Pode ser componente solto, coloração de componente, oxidação, solda fria, isso tudo você enxerga. Você consegue analisar através do IVP, através do protocolo de inspeção visual de placas. Esse é um dos protocolos utilizados. Nós temos diversos protocolos. Para cada falha, para cada bloco a gente utiliza aí, vai precisar adicionar mais elementos nesse protocolo de diagnóstico. Então, foi um método que eu trouxe para o Brasil. Eu dou aula há mais de 6 anos de microeletrônica aplicada em smartphone, mas antes eu já era professor universitário. Então eu estou no magistério 24 anos. Sou 24 anos professor. E um método que eu trouxe lá das escolas onde eu formei um monte de técnico, um monte de engenheiro, eu trouxe para o ramo de manutenção de smartphones. Inspeção visual. E, lógico, MKCell, com o microscópio você vai fazer o quê? Vai aumentar em 200 vezes a sua capacidade do IVP, da inspeção visual em placas. Aí, meu irmão, por isso que a gente chega nesse valor aí de 55% do diagnóstico através da inspeção visual. Chega um conector de carga, você já tira ele ali, você já vê, aqui, solda fria. Não está funcionando o backlight. Você olha o conector FPC, aqui, está oxidado aqui, já está até sem solda. Ou seja, através do IVP você consegue reparar mais da metade dos seus reparos de placa. Então, pessoal, inspeção visual é um dos protocolos. Estudem bloco, falha, efeito. Pessoal, então, inspeção visual a gente consegue reparar mais da metade dos reparos de placas que aparecem na nossa assistência técnica. Lógico, com as ferramentas adequadas, com as técnicas corretas, com os protocolos corretos. Engana-se você que precisa ser um especialista, precisa ser um técnico em eletrônica, precisa ter anos de jornada de experiência eletrônica, dominar todos os circuitos, todas as técnicas, saber como que funciona a full o circuito. Não precisa disso para reparar placas. Para iniciar, basta você ter força de vontade e ter o método certo. Um profissional que te pegue do ponto A e leve você para o ponto B, que faça você enxergar que, através dos protocolos, dificilmente você vai ficar querendo ir em curso todo ano, fazer curso todo ano, porque é algo que vai libertar a mente de vocês. Professor, estou vendo alguns livros, tem alguns que para a nossa área. Vou falar para vocês, eu vou estar lançando agora um livro em maio, focado para a nossa área. Então, algo resumido para a nossa área. Protocolo diagnóstico, isso tudo aí vai estar um livro que é um grande presente para o nosso ramo aí, tá? Então é um livro que eu estou escrevendo há mais de 3 anos aí e acredito agora que em maio a gente faça o lançamento. Mas, antes de qualquer lançamento, eu quero te convidar para participar da jornada especialista em placas 10K. Vai ser um evento online, pessoal, 100% gratuito, onde eu mostro o caminho que técnicos como eu, como você, que está do outro lado, pode percorrer para faturar R$10.000 ou mais com reparo de placas. Sou aluno seu de Recife, tenho mudado muito em reparo de placas. MKCell, tem evoluído? Melhorou as coisas para você depois do nosso treinamento? Deixa a dica aí para a galera. Curso EAD vai sair? Kobe, já saiu, meu irmão. já saiu. Mas te convido, Kobe, aí na bio do nosso Instagram, porque lá está o link para se inscreverem na jornada, que vai do dia 20 a 24. Geralmente é às 19h10, o horário comum para todo mundo aí. Geralmente vai ser esse horário que a gente vai realizar a nossa jornada, do dia 20 a 24 de março, a jornada do especialista em placas 10K, um evento 100% online gratuito. Basta você se inscrever no link que está lá na bio do nosso Instagram. E quem não é inscrito aí nas nossas redes sociais, aproveita aí, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva aqui no Instagram, ajude a gente a crescer, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Então, eu vou chamar vocês para uma ação que é mandar lá no meu direct qual é a sua dificuldade em diagnóstico. Eu vou selecionar 5
5 diagnósticos e vou dar aí uma pincelada nesse diagnóstico aí para ajudar vocês. Então, vou responder os 5 primeiros que mandaram lá para mim, eu vou responder esses 5 primeiros. Né? Vou lá e vou repostar a dúvida de vocês e vou fazer aí um stories específico com esse diagnóstico para vocês. Então, pessoal, agora, no dia 20 a 24 de março, teremos aí, não é, a nossa jornada do especialista em placas 10K, um evento 100% online e gratuito, onde eu mostro técnicos, né, de qualquer nível, o caminho que tem que percorrer para faturar R$10 mil ou mais em reparo de placas todos os meses. Ok, pessoal? Bom, todos os assuntos com referência a curso e tudo, né, a gente vai ver isso lá para frente na nossa jornada. Nós temos um curso online que tem quase 200 videoaulas. Pessoal, não é quantidade, é conteúdo, é qualidade. Não é? Então nós temos qualidade ali, o negócio lá é muito legal lá. Tá? Pessoal, tudo que o professor está falando é verdade. De 4 professores que estiverem em aula, que eu estive, né, em aula, esse é o melhor. Obrigado, meu irmão. Valdeci, eu também já tiro o meu sustento de reparo de placas. Você é um especialista em placas 30K, né, irmão? Você veio aqui com uma lupa de relojoeiro, né, e hoje aí está faturando mais de R$30 mil com reparo de placas, né? Geocar, vamos iniciar com a jornada. Se inscreve aí, pessoal. O link está na bio, o Caio está falando. Link está aí disponível na bio no Instagram. Se inscreva lá porque é de graça o evento. Né? É um evento do dia 20 a 24. Aguardo vocês lá para que a gente possa estar junto nessa jornada. Né? Eu vou mostrar o caminho que os técnicos, em qualquer nível, né, em smartphones, né, vai percorrer para faturar 10 mil ou mais com reparo de placas. E o processo é justamente o protocolo. Se acreditar no protocolo, a gente avança, a gente vai para cima. Pessoal, formação na jornada, entre lá no link da bio, se inscreva lá, tem tudo falando para vocês. Na página de inscrição já está tudo descrevendo para vocês lá. Né? Falando que o evento é gratuito, falando o horário, falando as datas, né? Contando um pouco da minha história. Então peço para que vocês vão lá no link na nossa bio, né, e faça a inscrição de vocês. Então, pessoal, para quem se inscreveu, nosso muito obrigado. Para quem não se inscreveu, está perdendo tempo, está perdendo uma grande oportunidade de virar, né, a chave da prosperidade na sua vida. Então, acredita, né, tenha foco, tenha força e fé para te manter de pé. E fazer a jornada do especialista em placas 10K vai te levar aí, com certeza, para o sucesso. Diversos alunos meus alcançam o sucesso utilizando os protocolos de diagnóstico. Não é? O investimento do professor Vinícius é o retorno. Tá aí, pessoal. Os alunos falando aí na live, é importante, né, que vocês interajam, né, o feedback de vocês. Fico muito feliz e muito honrado de estar transformando a vida de vocês, transbordando a vida de vocês com conhecimento aplicado a smartphones, não é? E nada é muito complexo, não tão complexo que a gente não consiga resolver. Através de um método, né, que é um passo a passo a se seguir, a gente consegue avançar aí, né? Então, vá lá, visite os nossos stories lá, tá recheado de informação. Eu vou começar a responder as caixinhas de pergunta agora para vocês, entre hoje e amanhã a gente já vai começar a postar vídeo lá para vocês, né? Então, pessoal, convido a todos para participar da jornada do dia 20 a 24, ok, de março, link já aí na bio, ok? Hoje cheguei atrasado, onde me inscrevo, Alan? O link está lá na bio do Instagram ou nas minhas redes sociais, você tem acesso aí à jornada do especialista em placas 10K, ok? Professor, sobre o curso, como faço para adquirir o meu curso? Vamos se inscrever primeiro, pessoal, na jornada de especialistas em placas 10K. Não é? Ali é importante vocês participarem. Antes mesmo de vocês quererem fazer um curso EAD, façam a jornada, para vocês sentirem como é que é a jornada, né? Para ver se vai servir para vocês, para ver se vai encaixar no perfil de vocês, que eu tenho certeza que está transformando a vida de muita gente. Com certeza vai transformar a de vocês, como transformou a sua já. Você que está aí do outro lado, que é meu aluno, que conhece quem foi meu aluno e vê a vida dele transbordando, não é? Vamos transbordar a sua vida também, de conhecimento, de prosperidade, e é isso que eu quero para vocês. Muita saúde, muita paz na nossa bancada, muita positividade,
muito Pix sendo revertido para a gente, com nossos diagnósticos, com as nossas análises e com os nossos reparos. Protocolo de diagnóstico é uma sequência de passo a passo que todos nós temos que seguir. E papelzinho e caneta nas minhas lives, porque é uma aula show. Toda live que a gente dá aí, com essa interação, com essa animação de vocês aí. Né? E sempre perguntem, podem perguntar à vontade. Vão lá no meu direct agora, os 5 primeiros que tiverem dúvida no diagnóstico, protocolo de diagnóstico, a gente vai fazer um stories ou vou fazer um reelzinho lá para vocês lá com a postagem de vocês. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau aí e até amanhã. Valeu!